Uhum. Então, estamos gravando. Eduardo, queria te fazer uma pergunta antes, só para ter certeza. Você não chegou a ser presidente da BEG, né? Não, na verdade, eu nem sei se ocupei algum cargo formal de diretoria, né? Eu participei de uma coordenação, talvez informal, por algum tempo, né? Principalmente naquela fase das gestões do Gerson Martins, que era uma pessoa muito próxima, né? E aí eu colaborava muito com a diretoria naquele momento, né? Eu Entendi. acho Ah, você me dá um tempinho, por favor, Eduardo, só para eu ajeitar a tua imagem aqui, porque eu acho que eu tô aparecendo na gravação e isso não pode acontecer. Você me dá uns 2 minutinhos, tranquilo, por favor? tranquilo. Tá bom. Aí, deu certo. Ah, não deu não, apareci de volta. Ah, que raiva. Não tem problema, qualquer coisa eu me corto ali de cima. Deixa eu ver se eu Não, sai tentar editar fazer de depois a volta. imagem dentro? Pois é, não, acho que sim. É porque eu imagino que seja uma atualização diferente. Eu peguei emprestado o computador do meu namorado para fazer essa entrevista, porque o meu ficou no trabalho. E aí ele tá Ah, diferente do meu, e eu me acostumei com o meu. Então daí eu imagino que seja isso. Mas eu acho que não vai ter problema, não. Achei. Agora deu certo. Aí, olha, tudo bem. maravilha. Então tá bom. Eu vou passar para as próximas perguntas. Então, Eduardo, eu já entendi, Ah, tinha entendido a última, deu tudo certo. pois é, eu até teria que ver, né? Tem a relação no site aí das diretorias, não sei se meu nome Uhum. aparece em alguma, mas Aham. acho que não, mas pode ser que apareça. Tá bom. Então eu vou conferir, pode deixar. Então, Eduardo, eu estava vendo aqui e você teve importância, né, muito, foi fundamental para a discussão sobre as diretrizes curriculares do jornalismo, né, para aprovar as diretrizes e discutir como elas iriam funcionar. Eu queria que você contasse um pouquinho mais como é que foi esse processo, por favor. Tá bem. Olha, esse foi um longo processo, né, em que a ABEG teve uma grande participação, né? E aí isso vem desde lá a fundação do Fórum de Professores no final dos anos 90, né? Quando houve um seminário em Campinas que reuniu a FENAGE, o Observatório de Imprensa, várias entidades do campo de jornalismo, para discutir como deveria ser o ensino de jornalismo, né? E depois foi uma luta muito grande das entidades do campo de jornalismo, quando elas passaram a ser fundadas, né? Porque antes o fórum era informal, depois mais tarde se transformou em entidade, depois mudou de nome para BEG, né? Mas foi uma luta muito grande para garantir que o ensino de jornalismo fosse focado no jornalismo, né? Porque não era no tempo em que os cursos eram de comunicação, né? Havia um grande desvio de foco
com que fazia com que o jornalismo fosse pouco aprofundado, fosse pouco estudado dentro dos cursos de jornalismo. Havia toda uma parte teórica que não falava de jornalismo, não existia nem a disciplina de teoria do jornalismo, nem história do jornalismo, nem ética do jornalismo, era tudo numa perspectiva da comunicação, e só as disciplinas práticas do jornalismo. E nós entendíamos que era fundamental haver essas disciplinas teóricas também focadas no jornalismo, para que fizesse sentido com as práticas, né? Então, isso foi uma luta muito grande da área de jornalismo, que reuniu as três entidades da área, né? A profissional, a FENAGE, a SBPJOR, que era dos pesquisadores, e o Fórum de Professores, que hoje é a BEG, que era dos professores de jornalismo, né? E eu creio que uma das coisas mais importantes dessa história, porque essa união desses três segmentos é uma coisa inédita no mundo, né? Não aconteceu em nenhum outro país. E isso fez com que se garantisse a qualidade da proposta das diretrizes curriculares. Entendi, Eduardo, muito obrigada. Você também foi vencedor do Prêmio ABEG em 2021, né? Eu queria que Sim, você comentasse com qual trabalho que você foi vencedor, como que foi esse processo, por favor. na verdade, o Prêmio ABEG é um prêmio para o conjunto da obra, né? Não é por um trabalho específico, né? Então, fiquei muito honrado por considerarem que eu, né, a minha carreira seria digna dessa distinção, né? Tão importante por parte dos colegas professores de jornalismo aí de todo o Brasil, né? Então, foi com muita honra que eu recebi o prêmio, mas não fiz nada para receber, ou seja, ou fiz, né? Mas fiz durante a vida e não, e não especificamente para inscrever no prêmio, né? Ah, você fez coisa com certeza, né? Aham. Talvez não objetivamente para isso, né? Mas Sei. eu queria que você comentasse um pouquinho também, por favor, Eduardo. Eles colocaram aqui para mim, eu tenho um roteirinho que o Guilherme me passou, que são informações sobre os entrevistados. Então ele colocou que você consegue comentar um pouquinho sobre a Rebege. Eu queria que você me falasse o que que é isso, porque eu não sei, para ser sincera, e qual que foi a tua contribuição. A Rebege entra no site ali da Rebege, é a revista da BEG, né? Revista acadêmica da BEG, Revista Brasileira do Ensino de Jornalismo, né? E eu ajudei participei daquele momento em que estava sendo fundada a Rebege, né? E que nós sentimos necessidade, a partir dos encontros do fórum, né, de que as contribuições, os debates, né, as preocupações que apareciam nos encontros fossem registradas de uma maneira mais permanente. Né? E aí, com isso, foi fundada a Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo. E qual que é a contribuição da revista para o dia a dia dos professores, dos estudantes, dos pesquisadores de jornalismo? Olha, eu acho que ela é importante principalmente para os professores e para quem pesquisa o ensino de jornalismo, né? Que o foco da revista é esse, né? O tema de todos os artigos publicados é o ensino de jornalismo, com todas as questões que envolvem, né, a extensão, o estágio, as disciplinas teóricas, as disciplinas práticas, projetos pedagógicos, né, as próprias diretrizes, quer dizer, tudo isso é debatido dentro da revista. Então, para quem está querendo se informar sobre o ensino de jornalismo, se tornar professor de jornalismo, né, ou refletir sobre a sua própria prática como professor, é uma referência super importante, porque é toda focada nisso, né? Embora existam artigos sobre esses temas espalhados em outras revistas acadêmicas da área do jornalismo e da comunicação, né, ali está todo focado nessa questão. Opa, só um minutinho aí. Tranquilo.
A outra coisa também é a gente teve todo esse debate, né, um tempo sobre a especificidade do jornalismo como um campo científico autônomo, né? Uma Aham. comunicação específica, não também, não somente comunicação social, né? Você participou dessa discussão também? Também tá, participei bastante, escrevi alguns artigos sobre isso, né? E a questão é que, né, o jornalismo demanda uma observação científica específica, né? Não só como objeto, mas também como enquadramento, digamos assim, né? Como a maneira de olhar, né? Porque o jornalismo, aliás, toda a comunicação é, mas o jornalismo mais marcantemente, né, precisa de uma ciência aplicada. O que é uma ciência aplicada? É uma ciência voltada para a prática. Né? A ciência do jornalismo tem sentido na medida em que ela analisa, diagnostica os problemas e apresenta soluções, propõe melhorias, propõe modificações na prática do jornalismo, né? Como fazem outras ciências aplicadas da área da saúde, por exemplo, né? Então, por isso que era fundamental que o jornalismo desenvolvesse uma ciência própria, né? Houve algumas tentativas, né, a mais famosa na Alemanha, nos anos 20, 30, né, que depois foi destruída pelo Hitler, mas que, de certa maneira, né, isso aí só vai ser retomado internacionalmente agora depois do ano 2000, né, no novo século. Então, vão surgir revistas científicas de jornalismo, vão se fortalecer e se ampliar as pós-graduações em jornalismo, e aí se começa a pensar mais, digamos assim, estruturalmente, né, nessa a visão científica específica do jornalismo. Entendi, Eduardo. Assim como eu conversei com o Sérgio Gadini também no final de semana, e ele foi um dos fundadores do programa de pós-graduação da UEPG, né? Uhum, A universidade que ele dá aula. Você sim. também participou desse processo, só que na UFSC, isso? Isso, eu fundei o da UFSC, que Uhum. foi o primeiro, né? Da PG veio um pouco depois, até ajudei eles a fundarem depois. É. Ele foi o primeiro do Brasil, você pode dizer? Não. De jornalismo, sim. É mesmo? Então, eu Né? queria que você falasse sobre esse assunto. Se você puder começar assim, não, eu fui um dos fundadores do primeiro programa de pós-graduação brasileiro em jornalismo, por favor, se você puder começar dessa forma. Ok. Eu fui um dos fundadores do primeiro programa de pós-graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Na verdade, havia tido uma tentativa antes na Universidade de São Paulo, mas ela não chegou a formar nenhum aluno, né? Foi criado o programa e depois, por causa da disputa com a pós-graduação em comunicação, acabou incorporada pela comunicação e não se efetivou a pós-graduação da USP. Então, a nossa foi a primeira, e depois, a nossa foi fundada em 2007, como mestrado, e em 2014 nós fundamos o doutorado. E o doutorado é o primeiro da América Latina em jornalismo até hoje, né? Não há outro ainda, né? Esperamos que a UEPG logo chegue lá também, mas, por enquanto, ainda é o único da América Latina com essa especificidade de estudar jornalismo. Joia, Eduardo, muito obrigada. Agora eu tenho umas perguntas um pouquinho mais filosóficas, assim, que não são sobre a história da BEG, nem a sua história. E Aham. elas tratam sobre o jornalismo como um todo. E eu queria que você descrevesse para mim, assim, em poucas palavras, de preferência, se possível, o que que é jornalismo para você? Uau, uma definição de jornalismo, né? Por incrível que pareça, né? Quando eu comecei a pesquisar essas coisas, é uma das coisas mais difíceis de achar, né? Uma definição científica do que é jornalismo, né? Mas eu acho que conforme a disciplina por onde a gente se apoia para observar o jornalismo, pode se definir, né? Ah,
alguns autores têm apontado o jornalismo como um tipo de discurso, né? Os autores que vêm dessa teoria do discurso, né? Um discurso sobre a atualidade que tem as suas especificidades, a sua tradição, né? Outros autores, a partir da sociologia das profissões, por exemplo, apontam o jornalismo como uma atividade profissional, né? Que também tem a sua tradição, né, as suas regras, as suas formas de fazer, que são, né, amadurecidas ao longo da história, que caracterizam, então, o jornalismo. Né? Então, existem várias maneiras de definir isso. Né? Eu, particularmente, tenho trabalhado na perspectiva do jornalismo como uma forma de conhecimento. Né? A meu ver, o jornalismo é uma forma específica de produção de conhecimento, e já houve autores importantes que disseram isso antes de mim, né? Como o Robert Park, nos Estados Unidos, o Adelmo Genro Filho, aqui no Brasil, né? E que tem especificidades. Né? O jornalismo não é uma forma de conhecimento igual à ciência, nem igual à arte, que são outras formas de conhecer o mundo. Né? É uma forma bastante específica, né? E que se caracteriza por uma maneira, uma curiosidade do jornalista, né? Que é treinada profissionalmente, né? Aquilo que a gente chamava de faro jornalístico. Na verdade, hoje os ensinos, os estudos de ciências cognitivas vão chamar de um modelo mental. A gente tem um modelo mental de olhar para a realidade e perceber o que pode ser de interesse jornalístico dentro dela e de explorar isso para produzir informação jornalística. Né? E essa informação jornalística vai ter características, no caso da notícia, a sua fixação no singular, não vai tratar de questões gerais, vai tratar de coisas que aconteceram ali e agora, né? No caso da reportagem, já há uma ampliação maior, né? Mas são maneiras de apresentar a realidade que são exclusivas do jornalismo. E essa é a importância do jornalismo, né? Porque se não fosse essas, né, as outras formas de conhecer a realidade, a ciência ou a arte não fazem isso, não conseguem fazer isso. Né? Então, é uma maneira a mais, uma janela a mais para a realidade, né? E uma janela que consegue trabalhar com uma velocidade, com uma, né, que as outras não conseguem. E a gente vive num mundo que gira cada vez mais rapidamente e a gente precisa estar informado atempadamente do que acontece. E essa é outra característica do jornalismo como conhecimento, né? Conseguir informar, na medida que as coisas acontecem, o jornalismo está informando o que acontece. Né? É claro que nem sempre isso funciona perfeitamente, tem funcionado muito mal, inclusive na maioria das vezes aqui a gente está acostumado com o jornalismo brasileiro, na medida que há toda uma precarização das condições de trabalho dos jornalistas, as empresas enfrentam problemas, seus modelos de negócio, não conseguiram alternativas, mas eu acho que um erro, e é o que eu estou estudando atualmente, né, até agora, né, a gente discutiu muito jornalismo como conhecimento, comparando com a ciência e a arte, mostrando as suas diferenças. Mas eu acho que é uma outra comparação fundamental para a gente fazer agora, que é com a pedagogia. Né? O jornalismo também é uma maneira de ensinar coisas para os seus públicos, né? E cada vez mais necessária, na medida em que a gente vive essa nova era, né, caracterizada pelas bolhas criadas pelas redes sociais, pelos algoritmos das grandes plataformas, é fundamental o jornalismo pensar pedagogicamente em como atingir o público que ele já não consegue atingir, né? O público do jornalismo está encolhendo, envelhecendo. Então, como atingir os jovens? Como atingir as pessoas que não são da elite? Né? Esses são os grandes desafios do jornalismo hoje. E aí eu tenho estudado bastante né, algumas referências pedagógicas, como o Paulo Freire, que discutem isso muito na educação e que podem trazer ideias muito importantes para a gente aplicar no jornalismo e tentar resolver essas questões. Perfeito, Eduardo. E agora, para a gente encerrar, uma última pergunta. A partir disso que você me contou agora, qual que é o papel da BEG na construção desse jornalismo que você acredita?
Olha, eu tenho insistido nisso todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar na BED, falei lá no encontro de Manaus, né, levei até uma discussão sobre a aplicação do Paulo Freire no jornalismo, né, alguns anos atrás teve um congresso regional em Curitiba, que também foi a primeira vez que eu me dei conta dessas coisas, porque a gente não se dá conta, né, até recentemente eu não me dava conta do quão elitista é o jornalismo, né, de qualidade, e do quão elitista acaba sendo o ensino de jornalismo, que aponta para os alunos que é esse jornalismo de qualidade que eles devem fazer, e forma para isso. E não se dá conta que, né, por exemplo, quando a gente assiste o Jornal Nacional, se você parar para pensar, para quem esse jornalista está falando? Né? Com que linguagem ele está falando? Essa linguagem apropriada para alcançar a maior parte do povo brasileiro, já que o Jornal Nacional tem, teoricamente, uma audiência por todo o país, para todas. Não é, né? Então, eu acho que essa é a questão fundamental e acho que a BEG tem um papel aí central em debater como resolver isso, como reorientar os cursos de jornalismo para dar conta das reais necessidades de informação da sociedade brasileira mais ampla, né, e como enfrentar esse fenômeno das bolhas, da falta de diálogo entre, né, grupos, posições políticas que já não existe uma realidade comum, né? Parece que as pessoas vivem em mundos diferentes. E o papel do jornalismo é fundamental para costurar de novo essa realidade que foi fraturada, né? E acho que o ensino de jornalismo tem que se voltar para isso, para essa preocupação como preocupação central, e certamente a BEG é o fórum onde isso deve ser discutido. Excelente, Eduardo. Muito obrigada. Da minha parte é isto. Eu queria te perguntar se você tem alguma outra coisa que você acha interessante acrescentar. Acho que não, acho que já falei demais. Depois tu vai ter dificuldade para editar tudo isso aí. Quanto Não, tempo vai não se ter o teu preocupe. documentário? Vai Quanto ter tempo? de 10 a 15 minutos. Ele é bem Vai curtinho. seguir, vai Aham. seguir, se quiser. Aham. Acho que dá para tirar alguma coisinha ali, porque tem Não, tá mais gente excelente, para tá falar. excelente. Mas é isso, Tá Eduardo, da bom? minha parte. Muito Tá bom, obrigada, e viu, pela parabéns, né? discussão. Porque você ganhou a bolsa ali que eles estavam, Sim, né? sim, muito obrigada, muito obrigada. Parabéns para você também, muito interessante conversar com você. Fiquei muito curiosa sobre os estudos de Paulo Freire. Fiquei muito curiosa, eu gosto muito dele. Uhum. Ah, tá. Eu tenho alguns textos. Tem um texto que eu fiz junto com uma orientanda minha de iniciação científica, que está na revista da Intercom. Se você procurar a É revista da mesmo? Intercom, está disponível online. Chama. Até posso te. Eu vou ver se acho aqui. Se Mas puder me chama encaminhar. o pensamento de Paulo Freire sobre jornalismo e mídia. Ótimo, eu vou procurar. Pensamento de Paulo Freire sobre jornalismo e mídia. Isso. Muito Ah, se tu botar obrigada, isso, viu? vai dar nele ali. Se tu botar isso no Google, Aham. vai dar. Muito Então, obrigada, Eduardo, qualquer tá coisa, bom? eu fico à disposição aqui, se tu quiser. Depois, tu tá na graduação de Tô no onde? último ano da Unicentro, aqui em Ah, dá Guarapuava. licença. Aham, Aham. tá. Legal. Quem Uhum. sabe vem fazer um mestrado aqui na UFSC, ou vai para a Pode UFRJ. ser, pode ser. Ah, eu sou apaixonada por Floripa. Ah, então, ó, É. Aham. legal. Você vai estar no congresso agora, no congresso da Vou BEG? Ah, então tá botar bom. numa Então lá a mesa. gente se encontra. Aham, Tá bom. Até tá mais, bom? então. Até mais. Tchau, Tchau. tchau, Eduardo. Muito obrigada. Nada.